Olá a todos, o meu nome é César Ranquetá, eu sou professor universitário na área de Ciências Humanas e este é o meu primeiro vídeo sobre o meu novo livro, cujo título é A Realeza de Cristo e a Ideia de uma Sociedade Tradicional. Nesse vídeo eu vou tentar passar para vocês alguns dados sobre a minha trajetória para que vocês possam entender a escolha dessa temática do livro, a temática da realeza de Cristo e a conexão do tema A Realeza de Cristo com a noção, com a ideia de sociedade tradicional. Então, antes de nós entrarmos propriamente nas questões, nos problemas tratados no livro, eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que eu escolhi esse tema. Em primeiro lugar, é importante que vocês saibam que já há algum tempo, já há alguns anos, eu venho pesquisando em nível acadêmico e para-acadêmico, na academia e além da academia, a questão das relações entre Estado e religião, entre religião e política, entre religião e espaço público. E principalmente as noções de laicidade, secularização, laicismo e secularismo, que são conceitos analíticos, que são conceitos descritivos bastante significativos para entender o lugar, o papel, a função da religião nas sociedades, principalmente nas sociedades modernas e contemporâneas. Portanto, pesquisando esse tema da religião e da política, da religião e do espaço público, da laicidade e do processo de secularização, no mestrado e depois no doutorado, no mestrado em sociologia e depois no doutorado em antropologia, eu pesquisei a questão, no mestrado em sociologia, da presença do ensino religioso nas escolas públicas, vinculando esse tema, essa pesquisa empírica, a implantação do ensino religioso nas escolas públicas, com a temática sociológica da laicidade do Estado, da laicidade do poder político. Depois, no doutorado em antropologia, a minha pesquisa ela foi um pouco mais ampla, tendo ainda como mote principal a questão da laicidade do Estado e o processo de secularização, e tendo como elemento empírico, como recorte empírico, a polêmica em torno da presença de símbolos religiosos em espaços públicos, como cruzes e crucifixos em tribunais, em parlamentos, capelas em hospitais, a presença da Bíblia no parlamento, de todo tipo de simbologia e de objeto religioso em recintos estatais, em espaços públicos. E como essa presença do religioso simbólica, em forma de objeto, ela, de alguma maneira, afrontaria o princípio republicano liberal da laicidade do Estado. Bom, pesquisando esse tema e escrevendo a dissertação e a tese, o que eu percebi é que praticamente todos os autores acadêmicos, sejam sociólogos, sejam antropólogos, sejam filósofos, sejam juristas, historiadores, eles partem da premissa de que a laicidade do poder estatal, a laicidade do poder político é algo positivo, é algo benéfico, é como que um dogma inquestionável, um dogma indiscutível. Não há autor nas ciências sociais, na filosofia, na antropologia, na história, na ciência política, que rebata a tese da laicidade estatal. Há uma tentativa de problematização de alguns aspectos do processo de secularização, mas não propriamente uma crítica radical à laicidade e ao secularismo. Ok,
Então, estudando esses temas da secularização e da laicidade, e o problema da religião na vida social, a função da religião no espaço público, o lugar da religião na vida política, nós nos deparamos com essas duas noções, com esses dois conceitos, que são conceitos políticos, que são conceitos jurídicos centrais. O conceito do Estado leigo ou do Estado laico e o conceito de secularização. Eu vou explicar rapidamente para vocês o que é a laicidade do Estado e o que é o processo de secularização, para que vocês possam entender a minha preocupação em escrever um livro sobre a realeza de Cristo e a ideia de uma sociedade tradicional. A laicidade do Estado, ela é basicamente uma ideia de origem liberal, de origem republicana, que afirma a necessidade de uma separação entre o poder do Estado, entre a esfera política estatal e o campo da religião. O Estado laico seria, então, teoricamente, um Estado neutro em matéria religiosa, um Estado indiferente no que diz respeito às concepções religiosas, filosóficas acerca do homem, da sociedade e do mundo. Em face das questões morais, em face das questões éticas e das concepções acerca do que é a vida, do que é a existência, o Estado laico deve, então, assumir uma postura de indiferença, de neutralidade. Então, esse é o princípio, esse é o conceito jurídico, político da laicidade do Estado. Juntamente com a ideia da laicidade estatal e do poder político, nós temos o que os sociólogos e antropólogos chamam de secularização. O que é a secularização, grosso modo? É o processo de diferenciação das esferas sociais. É quando os vários campos da vida social, por exemplo, o campo cultural, o campo educativo, da educação, o campo artístico, o campo erótico, o campo político, o campo jurídico, se desvinculam, se distanciam, rompem os laços com o religioso, com o sagrado, com o transcendente, adquirindo então autonomia, independizando-se da religião. Como você sabe, em outros tempos, em outras culturas, em outras sociedades, a religião era o eixo ordenador da vida coletiva. Com o advento da modernidade, a partir do Renascimento, do humanismo, da Revolução Francesa e de outras revoluções liberais e burguesas, a religião passa a ser uma esfera a mais, um organismo social a mais, uma instituição cultural a mais, e não o centro da vida coletiva, a base e o fundamento da ordem política e da ordem jurídica. Portanto, o processo de secularização significa, simplificando e resumindo, a perda de vitalidade da religião nas sociedades modernas e contemporâneas. A perda de centralidade do religioso na vida individual e na vida coletiva. Significa o quê? Uma dessacralização da ordem política, uma dessacralização da ordem jurídica, uma secularização da cultura, uma secularização da arte, da educação, do direito, etc, etc. Bom, esse é o fundo teórico, sociológico e histórico da temática da laicidade e da secularização. Mas voltando aqui à questão do meu interesse pelo tema. Ora, percebendo que praticamente todos os principais autores na sociologia, na filosofia, na antropologia e na ciência política partiam da premissa de que a laicidade estatal e o processo de secularização é algo bom, é algo positivo, é algo benéfico, libertador e emancipador, eu tentei buscar
autores e escolas de pensamento que pudessem, de algum modo, contestar essa premissa, esse dogma inquestionável da modernidade política, da modernidade liberal. E aí eu me deparei com os autores do tradicionalismo político, hispânico, latino, mediterrâneo, ibérico, do tradicionalismo hispânico principalmente, e com a obra do professor Miguel Ayuso, que eu tive a honra de então conhecê-lo e realizar meu pós-doutorado na Espanha com o auxílio dele, com a ajuda, a orientação do professor Miguel Ayuso. Bom, o Miguel Ayuso, ele, nos seus escritos, nas suas obras, ele apresenta a ideia de que, na verdade, a laicidade é um grande mito, é um grande erro, é uma grande anomalia das sociedades modernas e contemporâneas. Por quê? Porque, na verdade, ao longo de toda a história e ao longo da formação das diversas culturas e sociedades, nós podemos perceber que esse elemento religioso, esse elemento sagrado, sempre foi um elemento que cimentou a ordem social, que fundamentou a ordem social. Então a religião era como que o centro da ordem política, da ordem cultural. Só com a modernidade, só com a laicidade e a secularização, que a religião, ela, de alguma maneira, perde força, se privatiza e se torna uma instituição social a mais, certo? Ok. Lendo as obras do professor Miguel Ayuso e outros autores do campo do tradicionalismo político hispânico, latino, nós podemos perceber que existe aí na discussão sobre a modernidade, a relação entre a religião e a política, a religião-estado, um grande ausente, uma noção ausente, uma categoria ausente, que é a noção de cristandade, a noção de cristandade. É curioso que tanto no meu mestrado como no meu doutorado, na pesquisa sobre o ensino religioso nas escolas públicas e no estudo sobre os símbolos religiosos em espaços públicos, todos os atores, todos os agentes que estavam envolvidos com essa polêmica, no caso do ensino religioso ou dos símbolos religiosos, né, no espaço público, eles defendiam a laicidade do Estado. Mesmo os atores religiosos ligados a organizações evangélicas, católicas, defendiam a bandeira do Estado laico, com uma diferenciação sutil. Se os que contestavam a presença do religioso no espaço público afirmavam que isto representava uma ofensa, uma afronta ao princípio da separação entre religião e Estado, defendendo então uma laicidade mais aguerrida, belicosa, os atores religiosos, os agentes ligados a grupos evangélicos, católicos e de outros credos, afirmavam uma laicidade de inclusão, uma laicidade positiva, que reconhecesse o valor público do religioso sem fazer da religião um elemento de Estado, um elemento de poder. Perfeito? Então o embate se dava entre diferentes concepções de laicidade. Entre uma laicidade de exclusão, uma laicidade negativa, que percebia o religioso como algo perigoso para a ordem pública, para a vida social nas sociedades liberais, né? E, por sua vez, os atores religiosos que afirmavam um modelo de uma laicidade positiva que deveria, então, reconhecer aquilo que há de benéfico para a sociedade no que diz respeito à presença da religião, à presença do religioso na vida política. Mas nenhum ator, nenhum agente defendia
a ideia de uma ordem social cristã, de uma ordem social assentada nos princípios do Evangelho. Por exemplo, a ideia de um Estado cristão jamais apareceu nas minhas pesquisas, seja por parte dos teóricos do tema da laicidade, das relações entre Estado e religião, seja por parte dos atores religiosos, certo? Mais do que isso, a ideia do Estado confessional, do Estado cristão, ela é vista como uma espécie de coisa do passado, como algo residual, como algo anacrônico, que não mais caberia nas sociedades liberais, modernas, secularizadas. E aí nós retornamos então ao tradicionalismo político hispânico e ao pensamento do jurista Miguel Ayuso. Miguel Ayuso introduz aí na discussão, é um dos únicos autores contemporâneos que introduz a ideia, a noção de cristandade e a necessidade da restauração de uma ordem social cristã assentada nos princípios do direito natural clássico, assentada nos princípios da lei natural e nos valores espirituais do Evangelho. Pois bem, esse ideal da cristandade, que parece ter sido abandonado no campo político, prático, e no campo teórico, no campo filosófico, acadêmico, ele vai justamente contra todos os elementos ideológicos, todos os elementos políticos que definem a modernidade, certo? Como vocês sabem, historicamente, a cristandade teve a sua maior e melhor expressão no período medieval, no famoso Sacro Império Romano Germânico. E a modernidade, ela representa uma ruptura com esse ideal, com essa noção, com essa estruturação social que nós podemos definir como cristandade. Bom, a ideia da cristandade, então, ela rejeita a noção de laicidade. Ela rejeita a noção de secularização. Por quê? Porque a ideia da cristandade, ela parte do pressuposto de que não há como você estabelecer um divórcio absoluto, uma separação radical entre o espiritual e o temporal, entre a autoridade religiosa e o poder político. Certo? Não que a autoridade espiritual religiosa e o poder político temporal devam estar integrados, unificados, confundidos. Não há uma confusão entre o espiritual, o poder espiritual e o poder temporal. O que há, na verdade, é uma distinção, é uma diferenciação. De um lado você tem a autoridade espiritual da igreja, a autoridade moral e intelectual da igreja católica, e do outro você tem o poder político, o poder jurídico, o poder do Estado. Tá? Essa distinção, então, essa dualidade de poderes, essa dualidade de autoridades, ela é o traço característico da cristandade. A existência de dois poderes, a existência de duas autoridades. O poder da igreja, a igreja enquanto mestra, enquanto mãe, responsável por ser a guardiã da doutrina sagrada, a guardiã da fé, e responsável por ensinar os povos e as nações as verdades eternas e perenes do Evangelho, e o poder temporal, o poder político, que deve garantir a ordem, a segurança e a paz nas nações, nas sociedades. Então nós temos aí o primeiro problema que precisa ser
colocado e que eu coloco, que eu discuto no livro. Existe uma diferença entre separar a religião da política, o Estado da religião, e distinguir a autoridade espiritual do poder temporal. O que havia na cristandade medieval era uma diferenciação entre o poder espiritual e o poder temporal, mas não uma radical separação, um divórcio absoluto, certo? Então, o princípio, a ideia da cristandade, um dos pilares do ideal da cristandade, é essa relação relativamente harmônica e equilibrada entre a autoridade espiritual e o poder temporal, entre a Igreja Católica e o poder político. Poder político e temporal esse que no período do medievo não era o Estado. O Estado é uma construção artificial moderna, que nasce rompendo com a unidade imperial do período medieval, com a unidade do Sacro Império Romano Germânico. Então, a partir dos séculos XVI, XVII, principalmente com o Tratado de Paz da Westfália, em 1648, nós temos a criação, a construção, a consolidação dos Estados nacionais modernos e o começo da desintegração dessa unidade imperial, dessa visão de uma harmonia entre o poder da Igreja, o poder espiritual da Igreja e o poder temporal, o poder político, que agora se desloca para o Estado-nação moderno. O Estado-nação moderno, ele, de algum modo, concentra o poder político temporal e tenta subordinar a autoridade religiosa da Igreja, das várias igrejas, porque aí você tem a Reforma Protestante, subordinar o elemento religioso aos interesses políticos, a fim de instrumentalizar a religião. A religião se torna um instrumento de poder, um instrumento para a afirmação do poder político temporal. Bom, diante desse cenário da modernidade, da relação entre Estado e religião, da afirmação do princípio da laicidade e da secularização como elementos sociológicos que caracterizam a modernidade ocidental, nós temos então a doutrina da realeza social de Cristo, que foi muito bem elaborada pelo Papa Pio XI na famosa encíclica Quas Prima. Nós vamos ver nos próximos vídeos que a doutrina da realeza social de Cristo, ela aponta para um elemento que as ideologias secularistas e laicistas modernas negam, que é a dimensão pública, comunitária, política e social da religião, da fé. Ao contrário do que apregoam as ideologias modernas, liberais, laicistas, secularistas, a fé, a religião, tudo que diz respeito ao vínculo do homem com o transcendente, com o sagrado, não é um assunto meramente privado. Não é um assunto que deva estar restrito ao foro íntimo das consciências. Pelo contrário, como dizia um grande sociólogo e economia austríaco, Otmar Spah, a questão da fé, a questão da religião é o mais importante dos assuntos políticos. É o mais importante e decisivo dos assuntos públicos. Por quê? Porque toda a verdadeira comunidade, toda a verdadeira sociedade, articulada e organizada de um modo hierárquico, orgânico, ela tem como centro, base e fundamento o elemento religioso. E aí, então,
dessa distinção, essa diferenciação sociológica e antropológica que eu estabeleço no livro entre as sociedades tradicionais e as sociedades modernas. As sociedades modernas, grosso modo, são sociedades laicas, são sociedades secularizadas, onde a religião ela se torna um assunto pessoal privado, reduzido à interioridade das consciências, sem projeção social, sem projeção comunitária, sem projeção pública. Enquanto que, para as culturas tradicionais, o sagrado, o espiritual, é o elemento axial em torno do qual gravitam todas as atividades e esferas da vida social. Essa distinção entre o mundo da tradição e a modernidade, entre a laicidade moderna e a tradição religiosa cristã católica e a formação de uma sociedade cristã católica, ela praticamente não aparece nos escritos sociológicos, históricos, filosóficos contemporâneos, com exceção de alguns raros autores. Existe um autor importante na antropologia, Louis Dumont, que funda uma interessante distinção entre as sociedades modernas, igualitárias, e as sociedades tradicionais, hierárquicas. Ele escreveu duas obras importantíssimas. Primeiro, a obra Homo Aequalis, falando do homem igualitário moderno. Então, para o homem moderno, para as sociedades modernas, o princípio central é o princípio da liberdade e da igualdade, da livre igualdade, da liberdade igual para todos, enquanto que nas sociedades pré-modernas, tradicionais, há o quê? Há o homem hierárquico, homo hierárquicos. Por quê? Porque as sociedades tradicionais são sociedades organizadas de um modo hierárquico, de um modo piramidal. Nessa estrutura hierárquica piramidal, o cume da pirâmide é justamente o elemento sacral, o elemento religioso, certo? Então, a ideia da cristandade, que está por trás da doutrina da realidade, da realeza social de Cristo, o princípio da doutrina social de Cristo, ela pode parecer, como diz o professor Miguel Ayuso, uma espécie de anacronismo intelectual. E, na verdade, para o ponto de vista do universo político e cultural dominante da nossa época. E para uma certa ciência política, para uma certa sociologia e filosofia política ideológicas que militam contra a concretização de uma sociedade e de uma política católica. Certo? Bom, não há como nós entendermos a ideia da cristandade e o seu contraste com as sociedades modernas liberais secularizadas e laicas sem entender o projeto moderno a partir do iluminismo, a partir da Revolução Francesa. Mas isso nós vamos discutir mais adiante. Mas aqui um outro ponto de confrontação e de tensão entre a doutrina da realeza social de Cristo, que mais que uma doutrina é uma verdade, porque a doutrina da realeza social de Cristo, ela funda-se numa visão realista da sociedade, da política, num realismo político, sociológico e metafísico, é que a ideia da realeza social de Cristo, ela contrasta com a modernidade liberal, na medida em que, para o homem moderno, o elemento mais importante é a ideia da liberdade individual, dos direitos individuais, da autonomia individual.
O homem moderno, as sociedades modernas, não aceitam a ideia de que existe algo anterior, externo e superior a elas. Elas são sociedades imanentes, fechadas sobre si mesmas, que se auto-organizam, que se autoconstroem, tá? Negando a existência de um princípio superior, de um princípio transcendente, exterior, anterior e superior a elas. São sociedades, então, que se autorrealizam, tá? A partir desse princípio da autonomia individual, da liberdade individual. O centro agora não é mais a tradição. O centro agora não é mais o sagrado. O centro agora não é mais o elemento religioso, mas o indivíduo e a sua liberdade. O indivíduo e os seus direitos. O indivíduo e os seus desejos. É o projeto da autonomia absoluta do indivíduo que reflete-se na ideia da absoluta autonomia do poder temporal em relação à autoridade espiritual. Ok. A doutrina da realeza de Cristo, da realeza social e política de Cristo, ela não aceita isso. E de fato, isso é uma realidade falsa, é uma realidade ilusória, porque o ser humano não é um ser plenamente autônomo. Em primeiro lugar, ele depende dos outros, porque é um animal social. Em segundo lugar, ele não é causa sui, tá? Ele não se origina a partir de suas próprias forças, mas o seu ser é dado por Deus, pelo ser absoluto, pelo ser divino. Existe então essa dependência do homem em relação aos demais seres, aos demais indivíduos, a sua dependência em relação à comunidade, em relação às instituições sociais, e essa dependência integral do homem em relação ao Criador, em relação a Deus. Então, a condição de criatura do homem faz com que ele seja totalmente dependente ao Criador, a Deus, que é o centro de todas as coisas, o princípio e o fim de todas as coisas, e evidentemente seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como Logos divino, como Verbo divino, é o Senhor da história, é o eixo da história. E é exatamente isso que, de um modo resumido, a encíclica Quas Primas, do Papa Pio XI, afirma. Ok. Sobre esse tema em específico e temas afins relacionados com o livro A Realeza de Cristo e a Ideia de uma Sociedade Tradicional, nós vamos voltar a abordar no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.